Neste Setembro Vermelho que direciona a atenção para o nosso coração, vamos falar hoje sobre infarto e AVC. Em linha conosco, o Dr. Sigmar Stark, médico cardiologista, ele que faz parte do corpo clínico da Cardioprime. Dr. Stark, muito bom dia e seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Muito bom dia, Denise, bom dia, ouvintes. É sempre uma satisfação falar sobre cardiologia com vocês. Pois é, e aproveitar um mês como esse tão importante, são várias as cores que evidenciam setembro, mas em especial nessa conversa com o senhor, então, esses cuidados, prevenção, muita informação voltados aí ao nosso coração, né, doutor Stark? Exatamente, talvez tenha sido repetido várias vezes, exaustivamente, mas as doenças cardiovasculares consistem na maior causa de mortes da população, né? 33% das mortes são decorrentes a doenças cardiovasculares. E grande parte delas podem ser evitadas, né? ou levadas para frente, né? Nós podemos almejar aumento da nossa expectativa de vida. Doutor Stark, quando aqui falamos em especial sobre o infarto, até eu recebo da nossa produção que o infarto é a doença cardiovascular mais comum e mais perigosa, sendo responsável por quase 1/3 das mortes. E muitas pessoas, ao invés de falar de infarto, falam também em ataque cardíaco. Mas principalmente, né, sabendo muito mais sobre esse problema, essa complicação, essa doença, doutor, quais são os principais fatores de risco? O que pode desencadear um infarto, doutor Stark? Entenda o seguinte, o músculo cardíaco, o coração, é um músculo que pesa 350 gramas e ele trabalha continuadamente. Ele faz em torno de 100 mil a 110 mil contrações todos os dias. Ele necessita de um grande aporte de sangue, de oxigênio, de nutrientes para esse funcionamento. Ele é nutrido ele recebe sangue, embora ele bombeie sangue, ele recebe sangue de artérias, que nós chamamos de coronárias. A doença aterosclerótica, que é a doença que promove entupimento das artérias, pode ocluir um vaso, uma coronária desta, e uma parte do coração fica infartada, sem receber sangue, né? E dependendo do tempo de atendimento, esta lesão pode deixar danos, sequelas ou até morte, né? A doença aterosclerótica, aquela das coronárias, tem causas comuns: tabagismo, diabetes, hipertensão arterial, colesterol alto, tendência familiar e um fator de risco que talvez seja o mais forte de todos é a idade. Quanto maior a idade, maior o risco de ter um evento cardiovascular. Doutor, e quais seriam ou quais os principais sintomas para poder identificar, para relacionar, quem sabe até já uma ligação com o infarto nesse paciente? Embora os sintomas às vezes possam ser confundidos, mas o sintoma clássico, aquele que deve chamar a atenção, é a dor no peito. Dor no peito, principalmente que se está relacionado a um esforço físico, a um estresse emocional, uma dor em aperto, uma dor desconfortável, uma dor acompanhada com náuseas, vontade de vomitar, ou com palidez, ou com sudorese, com falta de ar, é uma dor que deve despertar a atenção. Havendo isso, muitas vezes e quase sempre é necessário procurar um serviço de emergência para esclarecimento diagnóstico. A dor cardíaca ela tem sempre uma duração maior de 30 segundos, então não se preocupe com pontadinhas, fisgadinhas, com dores de menos de 30 segundos. Habitualmente ela tem dor de mais de 3 minutos. Então, nós limitamos no mínimo 30 segundos, né? Então a dor, principalmente acompanhada de sintomas desconfortáveis, deverão fazê-lo procurar um serviço médico com urgência.
Doutor Stark, isso pode acontecer de uma hora para outra, como o senhor mesmo agora apontou, né, nessa questão, a dor cardíaca no mínimo 30 segundos, mas é de uma hora para outra pode começar essa dor e ser realmente uma dor totalmente diferente daquelas que já estamos acostumados a viver no nosso dia a dia. Muitos pacientes se queixam que têm dores constantes no peito. Não é essa dor, é uma dor diferente e pode acontecer de uma hora para outra? Denise, lamentavelmente sim. A questão, o grande problema da doença cardiovascular, a grande característica das doenças cardiovasculares e do infarto é a imprevisibilidade. Imprevisibilidade. Então, qualquer hora. Mas nunca tive nada antes. Mas está tendo. Né? A doença estava presente, mas não estava tendo sintomas. Então, ela é imprevisível. Isso é problemático, né? E devo dizer que em 20% dos casos do infarto, o primeiro sintoma pode ser a morte súbita, né? O primeiro e o último, né? Por isso que a doença cardiovascular, a doença cardíaca assusta muito, né? Pela imprevisibilidade. Doutor Stark, e pode existir também diferença, por exemplo, aqui nos sintomas ou mesmo nessa dor, né, entre homens e mulheres? Sim, isso é muito importante, não somente entre homens e mulheres, mas também pacientes diabéticos. Exemplo, os pacientes diabéticos, eles têm uma polineuropatia que faz com que tenham menos dor, mas são eles exatamente o que tem maior problema coronariano, né? Então, dores em diabéticos, dores, desconfortos mais leves devem ser valorizados. E a mulher também, por ter coronárias mais finas, uma anatomia um pouco diferente, as características podem ser diferentes. E existe ainda um mito de que a mulher tem menos problemas cardíacos. Então, no atendimento, às vezes, não especializado, pode-se considerar que uma mulher com dor no peito não é cardiológico. Sim, as doenças cardíacas são a maior causa de morte também em mulheres, né? Muito importante esse detalhe. Dr. Sigmar Stark, cardiologista, ele que faz parte do corpo clínico da Cardioprime, conosco hoje falando um pouquinho mais sobre o infarto, especialmente nesse mês de setembro, né? Essa doença cardiovascular que é mais comum e mais perigosa, sendo responsável por quase 1/3 das mortes. Dr. Stark, como é que é realizado o tratamento? E existe, assim, algum protocolo para atender esse paciente? O principal, e isso é muito importante, é a urgência. Imagine infarto, faça uma comparação com incêndio. Um incêndio pequeno, que pode assumir grandes proporções. Quanto mais cedo nós apagarmos o incêndio, menor será o prejuízo. Às vezes o prejuízo é até mínimo. Se nós esperarmos, podemos perder tudo, né? Então, havendo dor, por isso é importante procurar serviços de urgência, né? Na cidade, a Cardioprime tem um serviço de pronto-socorro de cardiologia, São Isabel também tem, e procurar um serviço com a maior brevidade possível. Chegando a esse serviço, a essa unidade, havendo diagnóstico de infarto, de angina, o pessoal médico encaminhará com a maior urgência para um cateterismo, que permitirá também abrir essa lesão e fazendo com que o músculo, essa parte do músculo cardíaco que estava sem sangue, sem receber nutrientes, possa botar nutrientes e possa voltar a funcionar. Então, quanto mais cedo não previne mortes, quanto mais cedo previne consequências tardias do infarto. E o cateterismo sempre será indicado para um paciente que está naquele momento ali infartando, doutor? Ou nem sempre é essa a indicação, esse direcionamento? Se houver infarto, fase aguda sempre. Uhum. Em algumas situações ele pode ser postergado por algumas horas. Mas, em geral, no infarto, algum tipo de infarto, isso é uma decisão técnica, né? Ele será realizado em qualquer momento, de madrugada, de noite, sábado, domingo, né, feriado, né?
Isso tem salvo pessoas, isso tem modificado completamente a evolução. Quando eu comecei a trabalhar em Blumenau, isso faz tempo, faz quase 40 anos, nós tínhamos uma mortalidade de infarto superior a 20% na fase aguda. Hoje nós estamos em 0,5%, né, em média, menos do que isso. Modificou esses procedimentos, esses processos melhoraram muito o prognóstico da doença. Que importante. Doutor Stark, o senhor que tem clareza sempre para repassar essas informações, aproveitar então a sua presença aqui conosco na Rádio CBN, explicar bem certinho como é que é esse procedimento, o que vem a ser o cateterismo? O cateterismo é a introdução de um catéter fino, um catéter de 2, 3 milímetros de espessura. Ele é introduzido pelo pulso, por uma punção, que ele vai até lá dentro da coronária. Lá é injetado o contraste e esse contraste permite ao médico verificar aonde que está a obstrução, o entupimento e em que grau de obstrução. Em seguida, constatando a obstrução, ele introduz um guia, e em cima desse guia tem um balão e um stent que dilata a artéria, abre na força bruta, mas já introduz o stent. Então, uma lesão, digamos, de 95%, após o stent, ela passa a voltar a ser normal, né? Em termos de perfusão, né? Então, abre a força, né? É um processo simples, é um processo complexo, um processo de alto custo, mas é realizado com muita frequência nas unidades de Blumenau. E um processo, como o senhor mesmo falou, que com o passar do tempo garantiu realmente, né, a possibilidade de salvar muitas vidas. Pessoas que estavam ali infartando e muitas pessoas conseguiram se salvar pelo cateterismo, né? Sim. Uhum. Doutor, e como é que é a vida do paciente pós-infarto? Pós-infarto. O pós-infarto vai depender do tempo entre o início do infarto e a abertura da coronária. Então, nós podemos ter um pós-infarto com o coração quase totalmente normal. Então, o indivíduo vai ter uma vida normal e saudável, né? Normal, saudável. Né? Ou, algumas vezes, o infarto deixa sequelas. Ele não mata, mas ele deixa sequelas que mais tarde levarão à insuficiência cardíaca, a arritmias, né? Por isso que é importante, é neurótico. Quanto mais cedo, melhor. Não espere. Durante a pandemia, nós tivemos, lamentavelmente, essa questão de indivíduos que tiveram dor, que viriam ao pronto-socorro, ao hospital, mas em função da pandemia acharam que não deveriam e tiveram dano cardíaco muito grande, né? É verdade, e não só na área da cardiologia, mas em diferentes áreas. A própria oncologia também essa semana saiu realmente, né, um levantamento muito importante, colocando esse distanciamento dos pacientes junto aos profissionais médicos e as consequências agora também que começam a ficar mais evidentes, né, o comprometimento ainda maior da saúde dessas pessoas que já estavam muitas vezes debilitadas, né, doutor Stark? Eu aproveito a oportunidade de comunicar ao público que aí, quando for necessário ir para o hospital, vá, não se preocupe, o ambiente hospitalar é muito seguro, há muitos cuidados para evitar qualquer tipo de contaminação, né? Eu me sinto muito seguro dentro do hospital, muito mais seguro do que andando em lugar público, né? Então, não deixe de ir se necessário, não deixe de vacinar, embora existam alguns relatos de complicações com vacina, essas complicações em geral são muito simples, raramente são de importância maior, mas a vacina tem salvo milhões e milhões de pessoas e é a única forma que nós temos no momento de sair dessa condição de pandemia, né?
É verdade. Doutor Stark, a relação infarto e AVC, existe uma relação direta? São duas complicações diferenciadas? E também qual o momento se tem essa ligação direta do AVC com o próprio coração, doutor? Sim, tem semelhanças a muitas questões. Pode haver, da mesma forma que há um entupimento de uma obstrução de uma coronária, que é o que nutre o coração, nós podemos ter obstrução de um vaso, de uma carótida, dos seus ramos que levam sangue para o cérebro. Então é muito semelhante. Uma outra possibilidade, que é muito frequente, são arritmias cardíacas, uma delas chamada fibrilação atrial, que pode provocar a formação de coágulos dentro do coração, que podem se deslocar para o cérebro, né? E, claro, o AVC pode ter outras origens também, como de hemorrágicos, mas existe muita similaridade entre o infarto cardíaco e AVC. Os fatores de risco são os mesmos: hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo e assim por diante, né? Para poder finalizar o seu recado para a nossa audiência, para quem esteve até aqui acompanhando tudo o que foi colocado em evidência nessa conversa, na entrevista com o senhor, qual é o seu recado final, Dr. Sigmar Stark? Olha, eu acho que a gente deve imaginar o seguinte: todos nós teríamos que ter a oportunidade de viver razoavelmente bem até 90, 95 anos e alguns campeões além disso. Mas digamos que a média, o objetivo, a meta possa ser 90, 95 anos, né? Mas para atingir isso nós precisamos ter alguns cuidados e precisamos fazer aquilo que se chama promover saúde, não corrigir doença, né? Promover saúde, tendo atividade física, alguns cuidados de alimentação, evitar tabagismo, né? Então, promover saúde para que se possa viver bastante tempo. Nessa fase de pandemia, que eu sei que tudo é difícil, eu tenho diariamente atendido várias pessoas que se negam a tomar vacina, tem medo da vacina. A minha recomendação: vacine-se, cuide, faça a vacina da gripe, que é importante, ela reduz infarto agudo de miocárdio, né? Trate da sua vida. Importantíssimo. Né? Vamos promover cada vez mais a nossa saúde, com certeza. Obrigada, doutor Stark. Um bom dia. Eu que agradeço essa oportunidade. Bom dia. Neste Setembro Vermelho, conversamos aqui na Rádio CBN, então, hoje com o Dr. Sigmar Stark, médico cardiologista, ele que faz parte do corpo clínico da Cardioprime. Esse olhar especial, esse direcionamento para o nosso coração e focando principalmente, né, nas informações que levam ao infarto, ao AVC e, como o Dr. Sigmar Stark bem pontuou, vamos promover a saúde e não corrigir doenças. Tarefa do dia. Vamos, a partir de agora, cada vez mais promover a nossa saúde.